Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Verdade. Hoje a gente vai falar sobre a tomada de decisão, né, Lê? Exatamente, Carol. A gente já teve um episódio aqui onde a gente comentou sobre a escolha. Então, hoje é a tomada de decisão. Explica aí um pouco qual vai ser a diferença entre esses episódios, Carol. Ah, tem bastante diferença. Acho que a gente mesmo, né, quando a gente decidiu falar sobre a tomada de decisão, a gente falou, mas pô, a gente já falou sobre a escolha, né? Uhum. E é diferente. É É diferente. diferente porque falar da escolha, a gente falou da escolha como um substantivo, né? Uhum. O que é a escolha, né? Da onde ela Uhum. vem, o que ela nos causa, qual é o impacto dela. E falar sobre a tomada de decisão é diferente. É como a gente toma a decisão, qual é o processo de tomada de decisão, o que a gente olha ou quais são os mecanismos. Claro, uma das várias perspectivas que tem, né? Um dos vários olhares, ou dois dos vários olhares que existem Uhum. por aí, né? O que a gente pondera, enfim, como é o processo de tomada de decisão. Então, essa acho que é a diferença de falar sobre a escolha e falar sobre a tomada de decisão aqui não pode ser verdade. Perfeitamente Vamos colocado. lá? Vamos lá. Eu, eu gostaria de começar, Carol. Antes de pensar na decisão em si, a gente precisa entender um pouco como funciona, né, esse processo. Então, eu imagino. Quando a gente pensa, por exemplo, na própria anatomia humana, a gente vai pensar ali no cérebro e o que acontece. Eu acho que primeiro a gente entender um pouco o que acontece no cérebro ajuda a gente a entender um pouco do processo de tomada de decisão para nos dar um pouco maior autoconhecimento para a tomada de decisão em si. Então, a gente vai falar sobre o cérebro, o que acontece ali. Rapidinho Então, aqui, vamos lá, uma vamos lá. coisinha muito rápida. Eu adoro suas teorias. Mas o cérebro, assim, das diversas partes que ele tem, a gente vai pegar primeiro o córtex pré-frontal, que é mais conhecido como ali o CEO do cérebro, né? E ele faz a parte da cognição, a parte cognitiva, onde tem o raciocínio lógico, onde de fato ocorre a tomada de decisão. Mas ele também ele recebe, vamos dizer assim, informações de outras áreas. E como, por exemplo, a gente vai ter ali no hipocampo. E o hipocampo, a gente tem memórias, a gente tem experiências, que obviamente nosso histórico nos ajuda na tomada de decisão. E além do hipocampo, tem a amígdala, que ela é a parte do cérebro que controla mais a nossa parte emocional, né? Ele é um processamento ali do sistema emocional. E a amígdala, interessante, é que ela se desenvolve é, mais rápido, às vezes, do que o córtex pré-frontal, de fato. Ou seja, por isso que você vê pré-adolescentes, adolescentes com aqueles dramas, aquelas decisões muito passionais, porque essa parte já avançou um pouco, mas a parte cognitiva, a parte mais madura, vai se desenvolver um pouco depois. Então a gente tem uma parte mais cognitiva, uma parte mais emocional. A gente tem o que são os neurotransmissores, que são essas informações entre os neurônios a partir dos estímulos. Então a gente tem, muito rápido assim, a gente pode ter serotonina, que ajuda a transmitir um pouco a parte da emoção, a dopamina, que nos transmite mais a parte de prazer. Todos esses nossos neurotransmissores, eles nos ajudam a equilibrar um pouco mais as nossas emoções. E isso tem um papel na nossa sobrevivência humana. A gente precisa de uma hora ter um pico de uma emoção, a gente precisa ter um pico de prazer, mas um desequilíbrio contínuo é o que acaba acontecendo, gerando um pouco de transtorno. E aí por isso que você acaba tendo que ter tratamentos, às vezes remédios que vão fazer o equilíbrio disso. Então, eu falei muito rápido, né, o processo de Nossa, anatomia mas aqui. eu já vou deixar meu uau aqui no começo do episódio. Mas, Nossa, Lê, brilhou, assim, fantástico, fantástico. mas é muito bom a gente entender realmente de que o cérebro é formado por essas etapas e como que ela constrói o nosso processo de tomada de decisão baseado nesses diversos fatores. E quando a gente tem uma maior compreensão, a gente tem um maior poder de tomada de decisão. Porque a gente é muito guiado por pela emoção, por prazer, e se te deixar aqui assim todo dia, a gente perde uma batalha por uma barrinha de chocolate. Só que Sim. você não tem, às vezes, de fato, a consciência de se eu tô tomando, se eu tô comendo esse chocolate, existe uma parte ali que pode estar me gerando um maior nível de dopamina, e que isso tá me transmitindo uma maior sensação de prazer, então isso me ajuda nessa situação.
Então, essa tomada de decisão ela tem que ser baseada numa forma mais consciente, ou seja, de fato, quando você escolher algo, você ter a ciência e o controle de que você está escolhendo, e não de que você está reagindo somente. Uau! Muito bom, Ale. Mas Abrimos. começamos. Começamos o Bem-vindos a episódio. mais um episódio. Ale, e essa consciência de como funciona, né, todo esse desenvolvimento e da onde vem essa tomada de decisão, ela é importantíssima, mas é difícil Poxa! entender o que está desenvolvido, em que momento da vida você está, o que você está tomando de decisão, a sua ação, a sua reação ali. Acho que equilibrar isso com a parte, na verdade, física da coisa, né? Uhum. Eu acho mais desafiador. Mas aí eu vou trazer um aspecto aqui que talvez no dia a dia pode ser que ajude também a gente a tangibilizar. Uhum. Eu tava refletindo sobre o episódio de hoje e pensei e entrei em contato com aquela metáfora da balança. Né? Quando a gente fala de tomada de decisão, a gente sempre tem uma balança, né? Então, existe uma balança. Quando você toma a decisão, você coloca recursos na tomada de decisão. Sim. Né? Você direciona recursos e você precisa que, ao colocar aqueles recursos, seja energia, seja algum investimento financeiro, seja seu tempo, algum recurso que você tiver. Ao colocar recursos naquela tomada de decisão, você tem que ter uma contrapartida que é a percepção naquela tomada de decisão, né? Então, tem que estar equilibrada essa balança para fazer sentido aquela tomada de decisão. Se você coloca muito recurso e você não tem a percepção de que aquele recurso está valendo a pena, aí já fica desequilibrado. Então, acho que essa metáfora da balança também nos ajuda a tangibilizar no dia a dia, né? Estou tomando uma decisão, eu estou colocando esses recursos, quanto de recurso eu estou colocando, o que eu tenho de percebido, né? O que vai me gerar de retorno. Vai valer a pena? Tá equilibrado? Porque é aí que começa tomei uma decisão, me arrependi, não vejo retorno, não vale a pena. E é muito interessante nesse olhar, né, Carol? Porque você pode dizer, eu tô colocando um esforço, seja tempo, seja financeiro, seja o que for, mas existe uma grande diferença entre você iniciar algo e de fato fazer algo. Você pode, por exemplo, muitas vezes ir ao trabalho, mas não necessariamente você está trabalhando de forma eficiente, né? Então existe também uma diferença entre o que você enxerga de estar colocando de esforço e o que você está de fato colocando de esforço. Ir à academia exige malhar, não só ir lá fazer meio exercício e ir embora. Ir ao trabalho, um relacionamento, estar namorando não é o suficiente, é o esforço que você coloca nisso. Então, essa percepção, essa dose de autoconhecimento entre de fato o que você faz e de fato o impacto da sua ação é onde você vai ter essa noção de se de fato as suas escolhas estão produzindo o esforço necessário para gerar o resultado esperado. Sim. Muito bom, muito bom. E nós tomamos mais de 3.000 decisões diárias. Muita coisa, né, Carol? É muita coisa. E aí eu tava pensando, quando você tava falando como o cérebro funciona, a tomada de decisão funciona dentro da gente, tem essa parte que demora mais para amadurecer, né? O córtex. Que você... na amígdala. A amígdala, ela vem mais rápido, e o córtex... É um pouco atrasado isso. E como funciona essas 3.000 decisões diárias, né, que a gente tem. Então, a gente sai de casa e a gente se depara com muita informação e a gente toma muita decisão. Atravessar a rua, não atravessar a rua, dirigir, trocar de marcha, dar seta, um monte de coisa que a gente faz ao sair de casa. Sim. E muitas a gente faz no automático, né? Então, acaba sendo... Acho que tem um olhar aí também super importante das tomadas de decisões, direcionar nossas energias, né? Porque é
pensar que a gente toma 3 mil decisões por dia, Por dia. eu fico cansada só de pensar. Aí eu já tô exausta aqui. Uhum. Então, acho que é muito legal entrar em contato com esse processo de tomada de decisão e o que, assim, a gente vai mais no automático, o que demanda, de fato, recursos, o que demanda, de fato, energia, o que demanda, de fato, olhar para aquilo. Sim. E o que a gente pode ir ali no aprendizado, no automático, no nosso dia a dia e tomando decisões de forma mais leves, mais automáticas, né? Claro, a gente até separando, né, entre consciente e inconsciente, né, o consciente ele processa cerca de 40 bits de informações por segundo, e o inconsciente ele processa cerca de 11 milhões. Então, assim, de fato, quem tá no comando, né? Então, quando você tá tomando essas decisões, você não pensa... Imagina se o seu cérebro tivesse que pensar a todo momento, eu tenho que agora bater o coração, agora eu tenho que circular o sangue, agora eu tenho que respirar, agora... Cara, se você tivesse que fazer isso tudo conscientemente, se enlouquecia. Então, ou seja, o inconsciente ele tem um papel fundamental na sua vida de como poupar energia, né? Você tá trabalhando sem precisar colocar um esforço consciente nisso. E quando você está falando disso, de 3 mil decisões que eu estou tomando no dia a dia e refletir sobre isso, há autores que vão dizer que a gente nem toma decisões, que as decisões o inconsciente já tomou e o consciente apenas executa. Que todas as decisões a gente já tomou em um outro nível que a gente não tem um profundo acesso. Então, quando eu estou tomando essa decisão, eu tenho que entender mesmo quem está no comando. E se você não tem essa dose de autoconhecimento, se você não tem algumas ferramentas que te permitam conhecer um pouco melhor o seu histórico de decisão, dificilmente você vai estar de fato tomando decisões conscientes, embora você ache que esteja. Sim, sim. E aí, pensando nessas decisões que a gente toma de forma consciente, né? Aqui, acho que nem entrando em como tomar decisões ou dicas, mas falando dessa parte das tomadas de decisões conscientes que nós fazemos, né? Eu acho que tem 3 vias muito importantes que eu tava também entrando em contato, que era tomar decisões de forma consciente. É muito importante a gente se distanciar da realidade um pouco, né? Tomar decisão ali de forma muito calorosa ou uma decisão muito rápida para sentir algum alívio, ela acaba não... a gente fala muito de autoconhecimento aqui, né, no podcast. Então, tomada de decisão é mais um olhar assim que nos mostra que é muito importante ter o autoconhecimento. Então, acho que os 3 viés que eu gostaria de trazer, o primeiro é tomar uma distância segura ali do que você está precisando tomar, né, de decisão, dessas decisões que a gente toma de forma consciente, e ver se você não está tomando uma decisão muito rápida para sentir algum alívio. Sim. Né? Então, uma decisão psicológica segura, e aí com ajudas de profissionais, ou enfim. Também pode ser ajudas com conselho, e aí tomar muito cuidado com os conselhos que você recebe, se faz sentido para sua realidade, se não faz sentido para sua realidade, ter ali um senso crítico, ponderar um pouco de acordo com a sua realidade. E a outra coisa é não tomar decisões sem as suas necessidades básicas, acho que realizadas ali, né? Então, se você tá muito cansado, se você não dormiu, se você não se alimentou, não é a melhor forma, né? Com essas necessidades básicas atendidas, não é a melhor forma de tomar decisões, né? E aí, só entrando em contato meio com essa parte do tomar decisões não com o inconsciente, né? De forma consciente. Maravilha, Carol. Acho realmente o autoconhecimento é óbvio que é a chave, né, disso tudo. Tomar decisão é um ato de inteligência, né? Ele é um ato que você precisa escolher entre coisas. Inteligência vem do latim, né, que vem de intelligere. Então, ou seja, primeiro vem intellius, que é entre, e legere, de escolher, ou seja, eu escolho dentre opções. Então, para você ter inteligência, você tem que escolher opções. E as opções, quando estão disponíveis,
não é necessariamente a que mais vai te dar prazer, como você mesmo acabou de dizer. Você não tem que escolher necessariamente pensando do que maximize o seu prazer ou Um alívio, né? num alívio, numa sensação. Na verdade, você decide pela sua escolha, né? E não pelo seu sentir. Até porque quando a gente é muito guiado pelo sentir, o nosso sentir ele é muito efêmero, né? Ele muda muito, ele é muito constante. Um dia você gosta de uma coisa, outro dia você gosta de outra. A sociedade que a gente vive, cada hora nos guia para um caminho diferente. O que era moda 20 anos atrás é completamente diferente da moda hoje. Ou seja, o sentir ele não é a nossa essência, ele é algo momentâneo. E se eu me guio por isso, se eu tomo decisões baseadas nisso, dificilmente eu vou conseguir fazer escolhas que me levem ao longo prazo. E isso pode ser um relacionamento. Eu entro num relacionamento amoroso baseado no sentir, no fogo da paixão. Tem que amar? Óbvio, né? Também Claro, não estamos claro. dizendo que não. Mas ser guiado por isso Não. dificilmente vai te levar a um sucesso de longo prazo. Um trabalho que seja guiado somente por, vamos supor, uma remuneração financeira muito atrativa agora, mas que você seja muito infeliz, dificilmente vai te guiar. Ou seja, o prazer, ele é muito momentâneo. Esse alívio, né? Então, esse negócio de trazer uma distância psicológica saudável ali, conseguir ver um pouquinho distante, traz essa consciência. Né? Exatamente. Você olhar ele, você conseguir ter decisões racionais. Porque a escolha, ela na tomada de decisão, ela vão ter fatores. Ela tem fatores internos, que eu, comigo, minha história, meus traumas, meus objetivos. E elas vão ter fatores sociais, né? Fishman, né? Vamos trazer essa teoria. E quando vai dizendo sobre a decisão ser social, a decisão ser sobre como que é a sua tomada de decisão vista perante um terceiro. Vamos contextualizar um pouquinho? Vamos lá. Estudamos isso há uns meses atrás. Uhum. Eisen e Fishman, né? Uhum. Então a gente estudou aí, acho que no começo desse ano, né, Lê? Foi, começo desse ano. Sobre como nós socializamos, né? Como que é o eu no social. E acho que uma das teorias que a gente entrou em contato foi sobre como que a gente se comporta, né? Quais são nossas intenções, né? E como que são nossas tomadas de decisão. Com certeza. Como que é, Lê? Conta pra gente. Ele divide muito os fatores do comportamento visto pelo terceiro, né? Então, diversas formas que antecedem o comportamento em si. Então, eu vou ter uma visão do que a minha atitude está sendo reconhecida por um terceiro. Então, alguns caminhos em que ele vai guiando em detalhes norteiam a sua atuação final, o seu comportamento final. Ou seja, a minha decisão não é 100% minha. Ela também é baseada no que os outros pensam sobre mim. Sim, então eu tô frente a uma situação e eu preciso ter uma atitude, tomar uma decisão. E aí, de acordo com o que eu acredito que os outros esperam de mim, né, as crenças que os outros têm sobre mim, eu normalizo aquilo, né, eu pondero aquilo e eu construo a minha intenção e tomo uma decisão, né, a partir daquilo. Então é muito interessante a gente saber isso também, que dependendo da tomada de decisão que a gente tem e dependendo do meio social que a gente está e como as crenças que a gente tem, o que os outros esperam da gente, a gente atua. Isso é interessantíssimo. É interessantíssimo. Você pensar tem muitos viés que vão impactar. O viés social, o viés comportamental. A gente tem até um viés mais, se a gente pensar até no próprio behaviorismo. A gente, na verdade, o behaviorismo vai dizer que nós podemos condicionar o comportamento, né? Ou seja, a gente pode até dizer como a decisão, de uma certa forma. Então, ou seja, se em geral eu estou condicionado a tomar certa decisão em uma certa ocasião, se eu vou para uma festa, eu vou beber. Se eu vou tomar café, eu vou fumar um cigarro, coisas assim. Se já é um comportamento condicionado, dificilmente você vai chegar numa festa e se sentir confortável ao não beber. Sim. Então, como que a minha decisão, eu de fato estou tomando ou eu estou apenas condicionado a um histórico meu? E se é um histórico, eu preciso conhecer isso e ter
a percepção do impacto disso na minha vida para que da próxima vez eu possa, de fato, se eu chegar numa festa e vou tomar algo, que eu tome de fato de forma consciente. Ou que eu possa dizer, não, hoje eu não quero. Sim, é o que você disse, né? A tomada de decisão tem muito processo cognitivo, tem muito aprendizado, a inteligência, né, que você trouxe. A inteligência. E eu gostei muito da parte última que você trouxe também, sobre da gente estar com as necessidades básicas feitas, e até a situação, você tomar uma decisão de calor de momento. Tem uma história interessante que é Platão. Platão, você imagina, Platão, né? Um dos maiores filósofos que já pisou na face da Terra. Alexandre, amante do estoicismo e da filosofia. Ele teve um momento que aconteceu uma situação na casa dele e os servos ali, os criados que o serviam, fizeram alguma coisa, que não detalha-se o quê, que ele ficou muito, muito chateado. Platão ficou chateado. Platão, pô. Imagina, se alguém conseguiu chatear Platão, você imagina o nível do estrago. E aí ele saiu enfurecido, foi lá na cidade, na escola, né, que ele... Platão ficou puto. Ficou puto. E ele foi lá e pegou o seu sobrinho, que era o Espeusibo, o nome dele. Espeusibo. E aí ele virou pra ele e falou assim, vai lá e julgue isso, toma essa decisão, eu não consigo tomá-la agora. Ou seja, se até Platão... Puto! Sai do seu poder de tomada de decisão. Mas ele tem a diferença da sabedoria, do autoconhecimento de dizer, aqui eu não decido. Porque aqui eu já não estou mais pensando de uma forma racional e minha decisão não vai ser algo que eu vou querer no longo prazo. Aí ele vai lá e pede pro seu sobrinho isso. Então eu acho extremamente interessante de quantas decisões na nossa vida a gente toma emocionalmente, a gente toma no calor do momento, a gente realmente se entrega às nossas paixões, desejos, costumes, moda, tudo, mas a gente não busca de fato tomar decisões racionais ou nos ausentar de decisões quando não estamos no momento capaz de tomá-la. Qual é o impacto, né, de tomar uma decisão desse jeito, né? Você é produto das suas decisões. Você é feito das decisões que você tomou. Você não é apenas genética, você não é apenas social. Você é produto de suas decisões. Muito bom, Ale. Muito bom. Eu tenho 3 passos aqui interessantes para deixar como passos para ajudar na tomada de decisão, né? Então, acho que o primeiro seria desafiar as condições. Eu acho que vem muito nesse sentido também do inconsciente, do consciente e do autoconhecimento. Então, quando você tem uma tomada de decisão, desafia as condições. Desafia as condições que estão ali colocadas para tomar uma decisão. Aquelas condições são reais? São aquelas condições de fato? Desafia as condições. Acredito que pode ajudar. Visualize o fracasso. Então, se você toma aquela decisão e aquela decisão é fracassada, isso ajuda muito a minimizar, a entender de fato se é uma tomada de decisão muito importante, ajuda a colocar em perspectiva quando a gente desafia o fracasso. E um outro ponto, acho que super legal, é não esqueça do básico, do mínimo necessário para aquela tomada de decisão. Às vezes a gente deixa a coisa muito gourmetizada, glamourosa, a gente floreia muito as coisas e a gente esquece do básico, do mínimo necessário para tomar aquela decisão. Acho que são esses 3 pontos que eu acho que é super relevante. Excelente, uau. Excelente. E a decisão também, ela não deixa de ser um treino, né? Sim. A gente tem que nos acostumar a tomar decisões conscientes em pequenos momentos. Você não vai pra final da Copa do Mundo só lendo livro de como jogar futebol. Você tem que treinar, você treina para isso, você treina para tudo isso. Então a decisão não deixa de ser diferente. No dia que você tiver que tomar uma grande decisão, não espere esse momento para decidir.
Decida hoje, coisas pequenas, decida pequenas atitudes, pequenos comportamentos, pequenas escolhas. Isso traz o protagonismo, né, Lê? Claro, te dava a sua liberdade, né? Te Construção, liberta, né? aham. Com certeza. E tem até um pensamento estoico também, obviamente, não poderíamos passar, né? Mas que o próprio Marco Aurélio tem ele diz, deixa a morte ser sua conselheira. Parece trágico, mas no fundo é sábio. Porque ele diz, no momento da sua morte, você não vai estar pensando quais posses você tinha, qual foi o reconhecimento que você criou. Não, você vai estar pensando em coisas mais nobres, em coisas mais puras. Então, isso no estoicismo tem um conceito chamado memento mori, que é a reflexão sobre os aprendizados que você pode trazer ao fim da sua vida. Então, guie de uma maneira mais elevada. Guie pensando, não, como já dissemos, no prazer, no imediatismo. Tome decisões com um nível mais elevado de sabedoria, de conhecimento, para tomar decisões de forma consciente, sabe? E alinhadas. Esse é meu último ponto. Você tem que ter o seu propósito, você tem que saber para onde você quer ir, né? E até mesmo Alice, né, Alice no País das Maravilhas, ela mesma chegou num ponto onde ela está perdida. E ela pergunta ao gato, para onde eu devo ir? E ele diz, para onde você quer ir? Quando ela diz, não sei, ele diz, então qualquer caminho serve. Ou seja, não deixe chegar isso na sua vida, não deixe qualquer caminho te guiar. servir. Não deixe servir, eu perambulo, eu ando por aí sem destino. Tenha o seu destino, enxergue o que você quer, enxergue os seus valores, enxergue o que você busca. Faz sentido pra você, né? O que faz sentido, quais são os valores que você tem. Não se guie só pelo meio, porque hoje a gente perdeu até a capacidade de tomar decisão, porque é tudo quase que já decidido, é tudo um modismo, a gente vive numa pluralidade tão grande de pensamentos padronizados, onde a gente perdeu a capacidade de pensar. Então, conheça o seu destino, seguir pelos seus valores, porque os seus sentimentos em algum momento vão te enganar, mas os seus valores, eles estão marcados na rocha, e então eles podem te guiar melhor. Muito bom. Muito bom. Vamos terminar aqui, né? Pra mim, deixar ecoar. Vamos lá. Muito bom, Ale. Muito bom todos vocês que nos escutam semanalmente, todas as terças. Às 7h12 da manhã. Às 7h12 da manhã. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ale. Valeu, Carol. Obrigada mais uma. Até a próxima. Até a próxima. E a próxima é sobre o óbvio. Tchau, tchau.